Boa noite, irmãos. Graça e paz. Daqui a pouco vai começar a chegar o pessoal aí para nossa live, nossa transmissão, né? Tô vendo quem chegou aí. Boa noite, seja bem-vindo. Daqui a pouco, daqui 2 minutinhos, nós vamos dar início aqui à nossa palavra, nossa reflexão, nosso momento de intercessão por esse momento que nós estamos vivendo, não é verdade? Então, vai chegando aí, o pessoal está começando a entrar, glória a Deus. A igreja, na verdade, a nossa sede está fechada, nós estamos impedidos de estar lá hoje, mas nós estamos aqui reunidos, utilizando aí esse recurso tecnológico para poder interagir, para poder ministrar a palavra do Senhor, né? Então seja muito bem-vindo, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para juntos nós orarmos e refletirmos na palavra de Deus, né? Estou vendo aí irmã Aline, irmã Luciana, pessoal, vai mandando um oizinho para mim aí, uma paz do Senhor aí para mim, para eu saber quem está online, né? Você e a sua família juntos, manda para mim aí, para eu saber quem está online. E manda também para mim um joinha aí, se está ok o áudio. Pelo que eu estou vendo aí está tudo certo, mas manda para mim aí para a gente começar bem e ir até o final, tá bom? Falta um minutinho para as 19 horas, nós vamos começar como a gente faz lá no nosso culto coletivo, nosso culto público. Vamos começar pontualmente às 19 horas, né? Olha aí, temos até irmãos de outras igrejas aí, né? Irmão Samuel, seja bem-vindo, Samuel. Participar com a gente, né? Não é todo dia que você pode participar do nosso culto, na verdade, está aí com a gente, muito bom. Se tiver mais alguém aí que é de outra cidade, que é de outra igreja, que está na live aí com a gente também, manda um alô aí, manda de onde você está falando, para a gente poder identificar você aí, tá bom? Vou esperar mais um pouquinho. Paz do Senhor, lindão. Kilda está na área também, Gabriela, muito bom. Nós estamos aí com quase 20 irmãos. João Lucas na área, com certeza, acompanhando aí, tudo certinho. Nós temos aqui quase 20 irmãos já conectados. Nós vamos aguardar mais um minutinho e vamos iniciar aqui a nossa live. Tá certo? Irmã Hortência, olha aí, paz do Senhor, irmã Hortência. Seja bem-vinda, tá bom? Deus abençoe aí Simone, Anderson, Maria Helena, Maria Paula, glória a Deus, família toda aí com a gente. Olha o irmão João Carlos também, seja bem-vindo, irmão João Carlos. Paz do Senhor, bom ter vocês conosco aí na nossa live. Vamos ver se mais alguém aparece aí, tá bom? Vamos começar então, irmãos, nosso momento nessa noite, celebração, né? Nós adaptamos, né, a nossa estrutura para poder não ficar sem, né, o nosso momento de celebração pública, na verdade, né? Nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus não são aquelas paredes, não são o templo, e a grande verdade é que uma das lições importantes que a gente tem que levar para o resto da nossa vida, que essa pandemia do coronavírus vai trazer para a gente é justamente isso, né? A igreja somos nós. Então, embora o templo, a nossa sede, o nosso local, o nosso endereço esteja nesse momento com as portas fechadas, nós estamos conversando aqui nessa noite através da tecnologia e a igreja está em ação, né? A igreja está mobilizada em ação, é assim que deve ser nas nossas intercessões, nas nossas ações particulares como discípulos de Jesus onde nós estivermos. Mas antes de falarmos mais apropriadamente sobre isso, eu quero convidar você a abrir o Salmo 121 aí na sua casa. Abra o Salmo 121, nós vamos começar com uma leitura bíblica
e também com um momento de intercessão para então ministrarmos a palavra do Senhor. Salmo 121, a partir do versículo 1, abra sua Bíblia e se tiver alguém perto de você sem Bíblia aí, compartilhe para que acompanhe a leitura, né? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Palavra do Senhor para a sua igreja, para a igreja dele. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Bendita seja a palavra do Senhor, Salmo 121. E esse salmo é maravilhoso, especialmente vivo para esse momento que nós estamos vivendo, de tanta inquietação, de tanta ansiedade, de tantas incertezas também. A gente em algum momento a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E esse salmista, ele está vivendo por um momento, passando um momento talvez aqui de dificuldade, uma peregrinação. Ele olha para os montes, né? E aqui a gente deve especular. Por que ele está colocando essa questão, né, de olhar para os montes, né? Talvez uma cogitação de se refugiar ali, não é verdade? Quando a gente está afligido, quando a gente está angustiado, quando a gente está passando por alguma situação de maior dificuldade, a gente primeiro pensa num refúgio, né? Num lugar seguro, num lugar para nos refugiarmos. É uma possibilidade, é uma especulação. Ou ainda, ele olha para os montes, porque os montes, por ser também um lugar mais alto, também poderia ser um lugar onde os seus inimigos estivessem à espreita para atacá-lo. Então são especulações, a gente não sabe porque o salmista está olhando, elevando seus olhos para os montes, por ser um lugar mais alto também, que de repente o aproximasse de Deus. A grande questão é que o salmista encontra ou sabe de algo que extrapola a segurança dos montes. Essa é a grande questão aqui. Porque a resposta na sequência para a sua inquietação, que ele diz: de onde me vem o socorro? Nesse momento de tamanha tribulação, de tamanho desconforto, porque a gente precisa alterar a nossa rotina, porque a gente vive encurralado também pelo medo diante das notícias que a gente vê no mundo inteiro, né? Nós vamos falar um pouco do que está acontecendo também. De onde me vem o socorro? Onde é que está Deus? Onde está o Senhor? Talvez essa seja uma inquietação do nosso coração. O verso 2 do salmista, ele não titubeia. Ele responde de maneira assertiva. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Do Senhor que vem o socorro. E ele coloca as credenciais do Senhor, né? Interessante isso. Não é qualquer Deus que está sendo evocado aqui para auxílio, para socorro. É o Criador dos céus e da terra. O Senhor que fez os céus e a terra. Verso 3 e verso 4, há uma promessa aqui que vai se estender até o final do capítulo. Ele diz aí: ele não vai permitir que você tropece. Ele vai proteger você.
o protetor de Israel, que é o próprio Deus, que é o Senhor, está alerta. Ele não dormirá, né? Ele é o seu protetor, a sombra do Senhor está à sua direita, de modo que nem um calor escaldante, aí você tem que pensar lá, talvez aí na figura de um deserto, que tem um calor extenuante durante o dia, e nem mesmo o frio da noite, que é também um frio que tem o potencial até mesmo de levar à morte, ferir, nada disso vai te provocar mal, porque o Senhor protegerá você de todo mal. O Senhor protegerá a sua vida, Ele guarda a sua saída e guarda também a sua entrada. Você crê nisso, meu irmão? Amém ou não amém? Né? Então eu quero que nós iniciemos nosso momento aqui com uma oração pautada nesse Salmo, Salmo 121. Né? Nós estamos então vivendo uma situação de calamidade no mundo inteiro, é algo que alcançou todo mundo, originou-se na China, o descobrimento desse vírus, que pode levar pessoas que têm já doenças pré-existentes, baixa imunidade, ou pessoas com mais idade, rapidamente a óbito, não é verdade? Daí então o alarde e daí então todas as medidas tomadas no mundo inteiro para restringir o avanço desse vírus, né? Os países mais afetados no momento, o país mais afetado é a Itália, é uma situação muito triste. Você deve, nesse momento agora, interceder pela Itália. Né? A Itália está vivendo um momento caótico, interceder pelos nossos irmãos italianos, interceder pelos missionários que estão ali, por toda aquela gente, todo aquele povo. Né? As notícias que chegam de lá são muito tristes. Né? As pessoas não estão tendo oportunidade de sepultar os seus familiares, não tem mais locais para sepultamento. Né? Então essa é uma situação que chega para a gente, uma notícia que chega, é muito triste isso. Interceda por eles agora aí, onde você está, mas sobretudo a partir da perspectiva dessa palavra. Diante desse caos, de onde vem o socorro? Do Senhor. É Ele que vai guardar você, é Ele que vai proteger você. E Ele que vai guardar e proteger quem é o alvo da sua oração nessa noite. No Brasil, nós já temos aí passados de 1000 casos já identificados. Nós temos, até a última atualização que eu vi, 13 óbitos. E nós devemos orar pelo Brasil, orar para que esse vírus não avance na proporção que está sendo projetado pelos especialistas. Né? Vamos orar então, para que Deus nos guarde e nos proteja diante de todo esse mal, e preparar também o nosso coração para refletir aqui sobre a palavra dele. Vamos fazer isso juntos? Feche os seus olhos aí na sua casa, se você estiver com a sua família agora aí, você tem a oportunidade de dar as mãos, respeitando todas as medidas restritivas, é verdade, mas vamos orar nesse momento. Santo e eterno Deus, nós estamos na contemplação da Tua presença. Mateus registra uma fala de Jesus. Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali há a presença de Jesus. Onde há a presença de Jesus, há o poder de Jesus, há o propósito de Jesus sobre as nossas vidas. Presença, poder e propósito. E embora nesse momento nós não estejamos dividindo o mesmo local, embora nós não estejamos debaixo do mesmo teto, entre as 4 paredes, no mesmo endereço, nós sabemos que a tecnologia, a realidade chamada de realidade virtual, ela é real. Nós estamos nos falando, as pessoas estão aqui me vendo, nós estamos então reunidos
e nós temos a plena certeza da presença de Jesus no nosso meio. Isso é importante porque Ele é o centro da nossa vida. Pai, nessa hora, nós agradecemos ao Senhor por essa oração do Salmo 121. Essa oração de peregrinação, esse canto de peregrinação atribuído a Davi, onde ele reconhece que o Senhor é o nosso guarda. A palavra guardar aqui é destacada o tempo inteiro nesse salmo. Ele nos guarda. Então, nessa convicção, a partir da perspectiva desse salmo, Pai, que nós oramos, clamando em primeiro lugar pela nossa igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, guarde a nossa igreja. Em nome de Jesus, proteja as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, não permita que este mal chegue até o nosso arraial, até a nossa tenda. Em nome de Jesus, nos livra desse mal, Pai. Guarda, Pai, a nossa igreja. Nós oramos especificamente pelos nossos irmãos que fazem parte do grupo de risco aí, tão divulgado. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida desses irmãos. Não permita que nenhum mal chegue até eles. E Deus, em nome de Jesus, nós expandimos isso aqui, como faz aqui o próprio salmista. Ele começa falando das promessas a Israel e vai expandindo isso. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela nossa cidade. Nós estamos aí numa torre de oração, irmãos escalonados em intercessão, em oração. Nessa hora nós oramos juntos pela nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, proteja e guarde a cidade de Oliveira, as pessoas que aqui vivem, as pessoas que têm aqui as suas histórias, as suas casas. Pai, em nome de Jesus, as pessoas que por aqui passam, em nome de Jesus, Pai, nós oramos pelas nossas autoridades municipais. Nós pedimos que o Senhor dê a eles sabedoria, continue dando a eles lucidez, diante de uma situação tão atípica, tão nova, tão surpreendente, que o Senhor possa dar a eles toda a direção, todo o caminho, e que eles possam também reconhecer isso que o salmista reconhece aqui. Nós vamos implementar medidas restritivas, nós vamos implementar medidas sanitárias, de higiene básica, mas a nossa confiança é no socorro do Senhor. Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos livrar. É assim que nós cremos. E a partir aqui da nossa realidade local, nós intercedemos por tudo que está acontecendo no mundo, Pai. Nós sabemos que nada do que está acontecendo no mundo foge do governo da mão poderosa do Senhor, mas nós intercedemos nessa hora. Nós intercedemos pelas nações afetadas, nós intercedemos pelas famílias enlutadas. Mais de 6.000 pessoas já faleceram. Pai, nesse momento, conforta os corações enlutados, Pai, pelo mundo afora, em nome de Jesus. E traga livramento dessa situação, Pai. Nossa oração nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Estão comigo aí? Amém? Manda um amém aí para eu saber que você está comigo aí. Eu preciso fazer algumas comunicações também com os irmãos, antes de nós lermos o texto que o Senhor me deu para essa noite. Primeiro, nós precisamos destacar aqui e lembrar que a nossa cidade tem um decreto, um decreto municipal, um decreto de restrição de uma série de situações para impedir que esse vírus se prolifere aqui na nossa cidade. Então, nós estamos atentos a essas restrições. Antes mesmo, nos antecipamos, na verdade, ao decreto. Eu quero transmitir isso para você com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muita seriedade também, juntamente com a direção da igreja, quando nos demos conta da situação, nós nos antecipamos ao decreto municipal, já havíamos suspendido as nossas atividades regulares, os nossos encontros caseiros, nosso culto, até a data de hoje. Isso já estava feito antes mesmo do decreto municipal,
por uma questão de bom senso, por uma questão também de zelo pela vida das pessoas que congregam conosco e também o cuidado com a nossa comunidade, né? Nossa igreja é uma comunidade de discípulos de Jesus, e uma comunidade de discípulos de Jesus, ela dá bom testemunho quando ela está preocupada com isso, com o bem-estar, com a saúde das pessoas. Então, nós fizemos isso antes mesmo de um decreto municipal. Mas há um decreto municipal ainda mais duro, ainda mais rígido, com medidas mais rígidas, ao qual nós vamos também atender. Então, eu quero que você fique muito atento a esse aviso. Isso é muito importante para a próxima semana. Então, as nossas atividades estavam suspensas até a data de hoje e estarão suspensas até o dia 31 de março. Fique atento a isso, é muito importante que você entenda a necessidade de fazermos isso, que você apoie a liderança da igreja nisso, que você esteja atento como você vai se envolver nesse momento diferente do que é ser igreja. Nós vamos falar um pouco disso na ministração de hoje. Então, até o dia 31 de março, até o final desse mês, nossas células, nosso culto público, nossa escola bíblica dominical, elas estarão suspensas por medida de segurança, tá bom? Atendendo também ao nosso decreto municipal. Irmão, isso é muito sério, é muito importante. Há estudos já confirmados, né? São dados estatísticos, é matemático. A única forma de conter o avanço do vírus é de nós ficarmos em casa, né? Por isso também fizemos uma campanha aí nesses dias, pedindo para os moradores de Oliveira ficarem em casa, né? Os países que conseguiram controlar a pandemia só tiveram sucesso depois de fazerem isso. Então não acha que isso é exagero, não pense que isso é desnecessário. Eu quero pedir você que você atenda a isso, que você atenda a essa orientação. Só saia da sua casa se for extrema necessidade de você sair da sua casa, né? Então atenda a isso. Quanto mais rápido nós fizermos isso, nós entendemos a necessidade, a urgência de fazermos isso, mais rápido nós vamos voltar à normalidade da nossa rotina. E quanto antes nós fizermos isso, menos pessoas vão sofrer com a proliferação desse vírus. Então, não é brincadeira, tá? Fique em casa e entenda a direção que está sendo dada aqui pela igreja. Então, nessa próxima semana também, nossa atividade suspensa até o dia 31 de março. Amém ou não amém? Manda um amém para mim aí. Nós estamos, qual é o jeito da igreja ser igreja, irmão? Nós somos igreja tendo possibilidade de reunir coletivamente numa sede ou não. E o que nós temos de oração? Nossa torre de oração. Então nós estamos com uma escala, com todos os horários do dia. Todos os horários, de meia-noite a meia-noite, nós temos irmãos aí intercedendo. Se você ainda não está envolvido nesse projeto, você precisa me procurar ainda hoje para que você se envolva, para que você interceda por essa situação. Cada irmão tem dedicado aí 30 minutos para interceder pela nossa cidade, pela nossa igreja, pelo mundo, por tudo que está acontecendo, tá bom? Nós também temos, irmãos, é importante você prestar atenção nesse aviso, nós temos também um grupo de irmãos que nós reunimos num grupo de WhatsApp, que nós estamos chamando de rede de apoio. Qual é a finalidade dessa rede de apoio? Nós estamos orando, como disse, para que Deus nos guarde e nos proteja, mas dadas as projeções, existem possibilidades de que pessoas próximas a nós sejam infectadas pelo vírus, ou algum familiar, ou mesmo alguém do nosso núcleo aqui de familiar. Então essa rede de apoio ela foi criada com a finalidade de amparar emocionalmente, espiritualmente, pessoas que possam estar enfrentando esse drama, né? Que possam, porventura, enfrentar esse drama. Também a orientação médica. Todas as pessoas que fazem parte desse grupo são pessoas da área de saúde. Então, se você serve na área da saúde e quer ser inserido lá nesse grupo, fala comigo também para eu te inserir lá. Então, para a gente dar conforto às pessoas.
Nessa semana, os irmãos fizeram contatos com outros irmãos da nossa igreja que são idosos, para trazer uma palavra de conforto, para trazer um encorajamento, para dar uma orientação específica. Alguns ficam muito sozinhos por causa do isolamento social aí que está vigorando, então para passar um tempo juntos, conversando, então essa rede de apoio está atuando. Outra maneira com que essa rede de apoio pretende atuar é assistir famílias que possam também ter dificuldade com itens básicos de combate ao coronavírus, ou mesmo itens básicos. Nós sabemos que alguns irmãos da nossa igreja são autônomos, o comércio está fechado, é possível que algum irmão da nossa igreja necessite de apoio nessa área. Como é que a igreja vai apoiar? Nós precisamos ofertar para que isso aconteça. Então, se você pode doar uma cesta básica, se você pode doar alimentos, eu vou pedir para que você faça isso. Você pode trazer até aqui a minha casa, a gente guarda, a igreja está fechada, né? Para que a gente possa direcionar isso. Também, se algum irmão do grupo de risco precisar fazer uma compra, é prudente evitar uma aglomeração, manda para mim que a gente vai acionar alguém que está fora do grupo de risco e pode se expor um pouco mais para poder servir, porque isso é igreja. Igreja é serviço, igreja é cuidado mútuo. Amém ou não amém, irmãos? Último aviso é sobre o nosso retiro da família. Nós temos um retiro aí programado para dia 1, 2 e 3 de maio. Então eu quero trazer uma palavra para o seu coração, você que já está inscrito. Nós temos, se eu não me engano, perto de 40 irmãos já confirmados, não é verdade? A princípio está mantido o nosso retiro. Nós estamos orando e engajados para que essas situações elas comecem a se normalizar antes disso. Qualquer alteração na nossa programação, obviamente nós vamos comunicar aos amados previamente, com a devida antecedência. Mas a princípio está mantido. Se você ainda não fez a sua inscrição, importante que você faça a sua inscrição. Entre em contato com o irmão Everton, entre em contato com a irmã Samara, tem um link para você preencher os seus dados. Nós temos ainda em torno de 4, 5 vagas em leitos, em camas. Então, se você tem preferência de dormir numa cama, você precisa fazer a inscrição hoje, tá bom? Esses são os nossos avisos. Vamos conversar sobre a palavra de Deus, vamos refletir sobre aquilo que Deus tem para o nosso coração, para nos confortar, nos encorajar nessa noite. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Abra lá a sua Bíblia, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler a partir do versículo 10. Então, muito bem lembrado aí pela irmã Aline. Estou conseguindo aqui enxergar algumas coisas, eu não consigo enxergar tudo, mas deu para ver aqui sobre a cantata de Páscoa. Nós temos uma cantata de Páscoa programada pelo PIB Criança para acontecer no domingo de Páscoa, e a princípio os ensaios também, como todas as demais atividades da igreja, estão suspensas, e ensaiem muito com as suas crianças em casa. Esse é o recado aí para que no dia eles estejam prontinhos. Então, papais aí das crianças, coloquem a música para as crianças ouvir. É até uma boa atividade para fazer com eles, porque eles estão em casa também, então ouça com eles. Amém? Jeremias capítulo 29, nós vamos ler a partir do versículo 10. Tá bom? Então, como eu disse, nós estamos diante de um cenário que demanda nossa atenção, demanda profunda reflexão da nossa parte como indivíduos, especialmente como cristãos, como discípulos, seguidores de Jesus. Um cenário estarrecedor, de muita tristeza, de muito sofrimento, de muita luta pela vida. Nós estamos vivenciando, testemunhando isso em alguns lugares. E quando a gente se depara com situações assim, nosso coração ele tem uma tendência a se abater por causa disso. E a palavra de hoje é uma palavra que foi vivenciada num contexto semelhante. Um contexto de privação, de estarem no templo,
Esse contexto aqui é um contexto do cativeiro babilônico. O povo não estava em Jerusalém, o povo estava na Babilônia, então eles estavam privados, e eu quero chamar a sua atenção que isso para um judeu é tão relevante do que para nós hoje, porque naquela época, e o que você precisa entender também é que a revelação de Deus ela é gradual e progressiva. Então naquele tempo, a mentalidade hebraica era qual? Deus habitava no templo. Essa era a mentalidade do judeu. Então, para um judeu estar privado de participar de uma reunião pública no templo, era ainda mais defraudador. Por quê? Porque o entendimento deles é que Deus habitava lá. Não estar no templo é estar fora da presença de Deus. Nossa mentalidade hoje ela já é diferente, porque na progressão da revelação de Deus, especialmente na revelação plena em Cristo Jesus, a compreensão que nós temos é que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde Deus habita? Deus habita em nós. Nós somos a morada de Deus. Nós somos o templo de Deus. Então deve haver uma tranquilidade no nosso coração no que diz respeito a isso. A nossa tristeza em não poder nos dirigir à nossa sede é porque nós temos uma alegria muito grande, irmãos. Eu não sei se é assim no seu coração. Nós temos uma alegria muito grande de comungar da mesma fé juntos, de estarmos em comunhão, de estarmos juntos, de nos confraternizarmos, nos consagrarmos, né, de nos abraçarmos, de celebrar juntos, de interceder presencialmente uns pelos outros. Então, particularmente como pastor, quando eu preciso fechar o templo, é duro para o meu coração isso, porque é bom estar com os irmãos, é bom estarmos juntos, mas não há um pesar no meu coração de estar afastado da presença de Deus, porque Deus está e vive em nós. E vive em nós. Amém ou não amém, irmãos? Deus está e vive em nós. Salmo 145 diz, bem perto está o Senhor. Então, nesse tempo de isolamento social, de necessidade de ficarmos em casa, às vezes, no caso de algumas pessoas sozinhos, lembre-se que bem perto está o Senhor. Então aqui, os hebreus, os judeus estavam privados, estavam em terra estranha, não estavam no seu país, estavam cativos. Eles estavam vivendo também uma situação de grande sofrimento e de luta. Então nós temos o capítulo 29 do profeta Jeremias. Então, esse livro é atribuído ao próprio Jeremias. Jeremias descendia de uma família de sacerdotes. E o tempo da profecia de Jeremias ela é marcada por dois fatos históricos marcantes aqui, né? Primeiro, a queda do povo assírio. O Império Assírio era um império dominante e que subjugava outras nações, né? Que dominava naquele tempo. Então a queda do Império Assírio e a ascensão de um novo império, o Império Babilônico. Isso marca o tempo da profecia de Jeremias. E Jeremias, irmãos, ele é reconhecido por ser um profeta que não esconde as suas emoções diante daquilo que Deus o revela para transmitir ao seu povo. Então a escrita de Neemias, a profecia de Neemias, ela revela também a sua angústia e o seu sentimento diante de uma cruel tragédia que estava se desenhando e que poderia provocar a extinção do povo de Israel. Então esse é o contexto aqui. Muito semelhante ao que nós estamos vivendo. Há uma tragédia muito bem desenhada aí e que pode também extinguir a vida de muita gente. Então é nesse contexto que o oráculo de Deus, a boca de Deus, que é o profeta Jeremias, diz as palavras que estão no capítulo 29, verso 10 em diante, que eu quero que você leia aí comigo, tá bom? Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia,
vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Bendita seja a palavra de Deus. Eu quero então, de maneira muito breve e objetiva, pontuar algumas questões aqui nesse texto que podem trazer um alento para o nosso coração diante dessa situação que nós estamos vivendo como igreja, como povo do Senhor, aí espalhado sobre a face da terra. A primeira coisa que eu quero destacar, irmãos, que é uma coisa que é uma verdade revelada nas Escrituras Sagradas, de Gênesis até Apocalipse, presente em toda a teologia bíblica, presente em toda a tradição judaico-cristã, e que nós não podemos nos esquecer de forma alguma, especialmente em momentos como esse, é o caráter soberano de Deus. Deus, ele é soberano. Então a primeira coisa que eu consigo enxergar aqui nesse texto é que Deus está no controle. Ele sabe o que está fazendo, ele está executando um plano. Então o versículo 10 ele diz aí: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então o profeta Jeremias, que é o oráculo de Deus aqui, a boca de Deus, ele foi profeta em Judá. Judá era um pequeno reino no meio de uma verdadeira guerra de gigantes. Então as nações poderosas estavam em disputa, que especialmente os egípcios e os babilônicos, e Judá está no meio dessa guerra. E aí, contra a orientação do Senhor, e aí é um destaque importante que precisa ser feito, contra a orientação do Senhor, o rei de Judá aliou-se ao Egito nessa batalha. E aí a profecia de Jeremias ela se dá nesse contexto. Jeremias levanta-se contra essa aliança, especialmente porque ele recebeu uma visão do Senhor, e essa visão dada por Deus mostrava a Jeremias que o Império Babilônico sairia vencedor desses embates. Então, há uma aliança aqui em contradição àquilo que Deus estava orientando. E aí o que Deus faz, irmãos? Deus levanta o Império Babilônico. E eu quero destacar para você uma coisa importante, porque aquilo que para nós pode expressar tão somente uma ação de juízo, pode ser da parte de Deus uma grande providência. É isso que nós vamos enxergar aqui hoje. Por quê, irmãos? Eu não quero que você tenha um sentimento de ingenuidade em pensar que Deus, aqui nessa questão específica, foi surpreendido, ou que ele foi derrotado porque o povo de Israel, em desobediência à sua ordem, está agora sendo afligido. Então a gente não pode ter uma ingenuidade e pensar dessa forma. Na verdade, Deus ele é soberano. Dizer isso implica dizer que Deus tem o governo de todas as coisas, né? Então, Deus não perdeu o controle da história do povo de Israel, tampouco perdeu o governo da história da humanidade. Essa é uma situação que está muito clara para a gente.
Deus sabe o que Ele está fazendo, embora a nós não pareça, embora nós não consigamos compreender muito bem o rumo das coisas. Deus sabe e Ele está executando um plano. Como que Deus está levantando Babilônia como providência aqui para o povo de Israel, irmãos? O povo de Israel estava envolvido, emaranhado em práticas pecaminosas que os estava afastando de Deus. E agora, então, diante dessa circunstância, eles precisariam romper com essas práticas. Práticas tais como apostasia, que é esse abandono da fé, esse afastamento de Deus, idolatria, o povo estava se curvando diante de outros deuses, essa aliança com o Egito, mesmo contra uma ordem dada por Deus por meio do seu profeta. Então, em desobediência a essa ordem dada pelo profeta, o rei de Judá se aliança com o Egito, é um pecado, e também porque eles estavam, irmãos, preste atenção nisso. O que é que os falsos profetas eles faziam? Os falsos profetas traziam uma palavra de conforto, quando na verdade a mensagem que Deus queria transmitir ao povo era uma mensagem de alerta e uma mensagem de advertência. Então, tenta contextualizar isso para os momentos que nós estamos vivendo, porque nós temos homens de Deus fazendo denúncias, homens de Deus falando da parte de Deus, alertando o povo quanto à necessidade de nos voltarmos para eles. E nós temos também homens de Deus batendo no peito para dizer que são os homens da fé, que não vai fechar templo, né? Que esse vírusinho aí não vai atacar ninguém. Tome cuidado com isso, irmãos. A palavra de Deus está dizendo aqui, e Jeremias vai dizer mais adiante, que Deus vai reprovar esses pastores, esses falsos profetas, né? Nós temos um caso na Coreia, onde um pastor teve essa postura e estimulou a presença dos seus fiéis nos cultos, uma igreja enorme na Coreia, e hoje já é constatado que aproximadamente 80% dos casos de Covid-19 lá foram provocadas, são atribuídas aos cultos públicos daquela igreja. Hoje, recentemente, ele precisou fazer um pedido público de desculpas e está prestes a ser julgado lá por homicídio culposo. É muito grave isso. Então, era um pecado ouvir os falsos profetas. Vamos ouvir aquilo que acalenta nosso coração, né? Vamos ouvir aquilo que vai trazer uma sensação de bem-estar e de conforto para nós. Nada está acontecendo, nada... Calma lá, irmãos, né? Então a mensagem direcionada por aqueles falsos profetas não era a mensagem de Deus. Esse era um pecado que o povo de Israel, o povo de Judá precisaria romper. E aí então no verso 10, a palavra de Deus, por meio do seu profeta, faz então uma referência ao tempo que vai durar esse cativeiro. 70 anos, irmãos. Há um decreto aqui, eu quero chamar a sua atenção para isso. Há algo decretado aqui. Está estabelecido, vai acontecer e vai durar 70 anos. Deus é que está dizendo isso. E aí, duas situações precisam chamar a nossa atenção aqui. Primeiro, 70 anos é tempo suficiente para que o povo de Judá rompa com essas práticas pecaminosas e volte sua face para Deus, para iniciar uma nova história, um novo começo, um novo momento. Então é tempo suficiente para a geração apóstata passar, para a geração apóstata morrer, e quando você vai ler a história de Israel, você vai ser informado que a geração de Jeremias não retornou para reconstruir Jerusalém. Essa geração passa. É tempo suficiente para esse povo se estabelecer na Babilônia. É tempo suficiente para isso. No versículo 7 desse capítulo que nós lemos, Jeremias diz para o povo que eles devem
clamar pela prosperidade da cidade para onde Deus os levou, porque a prosperidade da cidade representaria prosperidade para eles. Eles estão cativos, estão no cativeiro. Né? E seria tempo suficiente para eles instituírem novos líderes para que então eles pudessem retornar e pudessem reconstruir Judá. Estou montando esse cenário para você entender o seguinte. O cativeiro babilônico não é somente uma mensagem de juízo. Irmãos, todo profeta de Deus traz para o povo uma mensagem de juízo / mensagem de esperança. O profeta não traz só mensagem de juízo. E aqui, essa experiência vivida por Judá nos mostra que o cativeiro não serviria apenas para prolongar sofrimento. O cativeiro serviria como preparação para um novo começo na história do povo de Israel. Um novo momento, um plano que visava uma nova esperança em Israel. Então, essa ação de Deus em permitir que os babilônicos se levantassem contra Judá impulsionou os exilados a voltarem sua face para Deus, a se voltarem para o Senhor, a buscá-lo com todo o seu coração. Quando nós vamos lá no livro do profeta Daniel, capítulo 9, verso 2 e 3, você pode abrir aí ou marcar para você ler depois. Não posso dizer que você vai marcar para ler em casa, né, irmão? Você já está lendo em casa, né? Mas Daniel, capítulo 9, diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Versículo 3. E eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então olha o que faz aqui essa opressão da Babilônia sobre o povo de Judá. Faz com que eles se voltem para o Senhor. E aí eu quero fazer o segundo destaque aqui. O primeiro é que o cativeiro não é apenas uma mensagem de juízo e sofrimento, mas é uma mensagem de um novo começo. A segunda é que mesmo havendo um decreto, está decretado, vai acontecer, não tem como mudar isso. O Senhor disse 70 anos. Mesmo havendo algo decretado, o que Daniel faz? Daniel ora. Daniel ora. Daniel, diz o texto, volta seu rosto para o Senhor e ora ao Senhor. Vai mudar o decreto de Deus, irmãos? Não, vai preparar o coração, o seu próprio coração e o coração do seu povo para viver uma nova experiência com Deus. Então nós devemos orar, mesmo diante de situações aí que estão acontecendo e que nos aparentam já estar sentenciadas, nós precisamos orar. Essa é a primeira coisa que eu quero falar com você. Deus está no controle, Ele é soberano. Ele é soberano. Ele não perde o governo da história da humanidade e Ele é quem tem o poder de permitir, muitas vezes em função dos nossos pecados, do nosso distanciamento de Deus, do nosso esfriamento espiritual, da nossa autossuficiência e não dependência dEle, que situações como estão acontecendo no mundo realmente aconteçam e nos impulsionem para a sua presença. Segunda coisa que eu quero destacar, irmãos, é que apesar de Israel estar no cativeiro, Deus não se esquece deles. Deus não se esquece deles. Né? Então, em meio ao sofrimento do cativeiro, a sensação aparente que o povo tem, qual é a sensação aparente que o povo tem? Deus nos deixou. Deus nos abandonou. E aí esse povo deixa de buscar a Deus. Ele para de buscar a Deus. No entanto, a palavra do profeta Jeremias, que é a palavra do próprio Deus, começa a dizer no verso 11. Diz assim: porque eu conheço
os planos que tenho para vocês. Deus está dizendo isso para o povo de Judá, cativo na Babilônia, mas certamente essa palavra encontra morada no seu coração. O Senhor conhece, Ele sabe. Embora a situação do povo, vivenciada pelo povo, anunciasse um aparente abandono e esquecimento da parte de Deus, o que ele está declarando para aquele povo é: eu tenho planos para você, eu conheço quais são os planos que tenho para vocês. E aí nós podemos traçar um paralelo aqui agora, né, com o momento que o mundo vive, um momento que envolve a todos nós, né? Diante do perigo, diante das consequências devastadoras provocadas por essa doença, Covid-19, né, provocada pelo coronavírus, talvez nós encontremos algumas dificuldades quanto à nossa fé. Talvez nos falte forças, até mesmo para nos achegarmos diante de Deus, para buscá-lo em oração. Talvez haja um sentimento similar ao sentimento de Israel. Qual é o sentimento? Aparente abandono. Onde está Deus diante disso tudo? E aí nós nem mesmo conseguimos buscá-lo, nós não conseguimos orar. E é aí que reside parte do nosso problema. Essa foi a experiência vivida em Israel e pode ser que seja assim também na nossa vida, né? Se nós deixarmos de buscar a face e a presença de Deus, nós sofreremos consequências devastadoras sobre a nossa vida espiritual, existencial, em todas as esferas possíveis. Por quê? Porque Ele tem um plano para a sua vida. É Deus que tem esse plano. Portanto, apesar das lutas e dificuldades que nós estamos enfrentando diante dessa situação global de pandemia, portanto, apesar de expressões de aparente abandono ou de aparentes derrotas que nós estamos vivenciando, nunca deixe de buscar o Senhor. Nunca deixe de buscar o Senhor. Ore ao Senhor, porque Ele jamais se esquece do seu povo. E Ele conhece os planos que Ele tem para a vida de Israel, e Ele conhece os planos que Ele tem para a sua vida. Olha o que diz o profeta Isaías. Isaías, capítulo 49, versículo 15. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse. É Deus dizendo: eu nunca me esqueceria de vocês. Então Deus não se esqueceu. Diante de toda essa situação aí de crise, de inquietação, de ansiedade, de aflição, de angústia, Deus não se esqueceu do seu povo. Eu li certa vez um autor falando sobre esse texto e ele disse que se Deus tivesse um calendário, certamente seu aniversário teria um círculo lá, porque Deus não se esquece de você. Se Deus tivesse um carro, se Ele dirigisse um carro, no para-brisa lá teria um chaveirinho lá com seu nome. Se houvesse uma árvore no céu, lá estaria gravado o seu nome na casca dessa árvore. Se Deus tivesse uma geladeira, lá teria um imã de geladeira com a sua foto. Porque Deus não se esquece jamais de você. E o profeta Jeremias diz isso para o povo, passando por aquele momento de aflição. Deus não esquece, Deus conhece os planos, Deus tem planos. E aí o verso 11 revela isso. Que planos são esses, né? E aí eu já quero dizer que eu não quero fazer coro à mensagem triunfalista que tem sido tão marcante na última década
ministros evangélicos, eu quero passar longe disso, mas a partir do verso 11, palavra afirmada aqui por Jeremias, palavra de Deus, e também diante de tudo aquilo que diz a Bíblia, eu tenho condições de afirmar que apesar das lutas, que apesar dessa enfermidade, dessa pandemia e das diversas consequências dificultosas que ela possa proporcionar, Deus tem um plano de bênção para a vida do seu povo. O texto diz: planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o plano de Deus. E aí, para a gente fechar aqui essa consideração, que está presente aqui nesse texto, está presente aqui nesse versículo, a ideia de que tanto a prosperidade quanto a adversidade, elas pertencem ao Senhor. Por que o povo está vivendo uma grande aflição aqui, cativos na Babilônia? Porque eles haviam desobedecido uma ordem dada por Deus. Eles haviam se afastado de uma direção dada por Deus. Eles desobedecem a Deus. E então Deus permite que eles sofram as consequências das suas escolhas erradas. Por isso o povo está sofrendo cativo na Babilônia, né? Então, em algum momento da nossa vida, nós achamos que nós podemos caminhar sem Deus. E sabe o que Deus permite que a gente faça? Que a gente caminhe sem Ele. E aí, em dado momento, quando a gente caminha sem Ele, a gente fica sem chão. A gente fica sem chão. E aí, então, a gente volta para a realidade. A gente cai na nossa sã consciência de perceber a loucura que nós estamos fazendo. Não é verdade? Então, prosperidade e adversidade pertencem ao Senhor. O povo está aflito porque desobedece. Consequência. Agora Deus está dizendo por meio do profeta: eu sei, eu tenho planos, eu sei quais são os planos, planos de paz, prosperidade, esperança e de um futuro. Olha isso aí, irmãos. Deus está dizendo para o povo de Israel cativo ali: não acabou aqui não. A história de vocês não acabou aqui na Babilônia, não. Tem um futuro. Tem um futuro. E o cumprimento desse plano de Deus na vida de Israel está diretamente relacionado à disposição que o povo terá de voltar a sua face para Ele, de buscá-lo. E igualmente, o cumprimento do plano de Deus para a nossa vida está diretamente relacionado à disposição que nós temos de buscá-lo, de buscá-lo. Amém ou não amém, irmão? Você está comigo aí? Manda um amém aí, manda um alô aí, tá bom? Vamos para as considerações finais. Vamos para as considerações finais. Né? Vamos para as considerações finais aqui nessa experiência vivida pelo povo de Judá. Né? Nós somos teimosos, irmão. O ser humano é teimoso. Né? Nós temos uma sirene de alerta na nossa casa contra incêndios. E aí, essa sirene ela toca. E o que a gente faz? A gente ignora o alerta. A gente ignora o alerta. Mas quando o calor da chama toca a nossa pele, aí a gente desperta. É isso que acontece com o ser humano. O ser humano é desse jeito. Palavra revelada de Deus, Deus se manifestando, Deus chamando a atenção dele, do povo para Ele. O tempo todo está acontecendo isso aí, meu irmão. E o povo negligenciando. Estou falando de povo aqui, todo mundo, igreja que não é igreja. Igreja que não é igreja. Cristão e que não é cristão. Porque muitas vezes nós somos cristãos, nós vamos até o templo, mas nós estamos distantes de Deus. Alerta. E aí quando o calor da chama toca a nossa pele, a gente vê que pode perder alguém, há um sinal da nossa fragilidade existencial, aí a gente corre para Deus, a gente busca Deus. Somos teimosos. E aí, irmãos,
para as considerações finais, nessa experiência do cativeiro, Israel precisaria buscar Deus com toda a sua intensidade em terra estranha. Então, longe, distante aí da sua terra, distante do seu templo religioso, onde eles acreditavam habitar a presença de Deus, eles vão precisar buscar Deus. Olha o paradigma aí que vai precisar ser quebrado. Então, um paradigma aqui que vai precisar ser quebrado, né? E aí é importante porque no curso natural da nossa vida, nós temos um poder de escolha. No Brasil é assim, tem sido assim, e a nossa oração é para que continue sendo assim. Nós podemos escolher, ou vamos ou não vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor somos nós, mas é o local onde a igreja se reúne. E aí, é engraçado, parece aquela pessoa que vai começar a dieta na segunda-feira e ela fala que vai para a academia. Eu vou para a academia. E aí sai a notícia que a academia não pode abrir, a pessoa está revoltada porque a academia não abre, a pessoa não vai na academia, né? Então, muitas vezes no curso natural da nossa vida, nós fazemos a escolha de não buscar a Deus. Nós fazemos a escolha de não ir ao culto público coletivo no local de reunião. Para que então Deus possa permitir nos tirar esse privilégio, para que o nosso coração então comece a cair na real, de que nós precisamos buscá-lo. E Israel vai precisar cair na real aqui, irmãos. E vai precisar buscar o Senhor, longe da sua terra. E vai precisar buscar o Senhor, fora dos limites do templo. Vai precisar buscá-lo com toda a intensidade do seu coração. A dinâmica da oração deve ser algo contínuo para a vida de todo cristão. Nosso relacionamento com Deus precisa ser algo contínuo. Como é que isso se dá? Como é que isso acontece, né? É isso que estabelece nosso encontro com Deus. Nosso encontro com Deus não é o culto público. O culto público é a expressão do nosso encontro com Deus, né? Eu já mencionei esse exemplo algumas vezes. Eu tive uma ovelha lá em Viçosa, quem sabe está até online aí, né? E é pastor também, um dom de mestre incrível, Ernesto Daniel Galiano. Se ele estiver aí, fica um abraço. Mas não deve estar porque ele é pastor, está cuidando das suas ovelhas também. E ele tinha uma ilustração muito apropriada para isso. Ele comparava a nossa ida ao culto público a uma senhora que está fazendo um crochê, né? As irmãs que estão online aí, que tem essa prática, sabe que o crochê você não senta de uma vez e faz, né? Você vai, segunda-feira você faz um pouquinho, terça-feira você faz mais um pouquinho, quarta, quinta, sexta, e no domingo está lá, a sua obra está completa, né? E aí você vai ofertar, vai fazer a exibição ou a demonstração dessa obra pronta. E ele então diz que a nossa vida com Deus é semelhante a isso. Cada dia a gente faz um pouquinho. Para o templo, a gente vai para o templo para adorar, é a nossa oferta de tudo isso que nós construímos ao longo da semana. Então, irmãos, nós precisamos nos encontrar com Deus todos os dias. E a oração deve então ser a nossa disciplina diária de encontro com Deus. E isso implica então numa busca intencional. Tem que ser intencional, irmão. Tem que separar tempo para fazer isso, tem que querer fazer isso. Tem que ser intensa. Nós vamos ler o texto aqui agora, o texto diz que é de todo o coração. Todo aqui é uma expressão de intensidade. Jesus, quando vai trazer um novo mandamento no Evangelho, ele diz para nós amarmos ao Senhor, nosso Deus, de
todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Intensidade. E buscá-lo de forma disciplinada. O que você faz lá no seu dia a dia que é inegociável? O mundo pode estar caindo lá que você não vai deixar de fazer. Não é isso? Relação com Deus deve ser dessa forma. Inegociável, disciplinada. Né? Acontece, irmãos, que muitas vezes nós não fazemos isso. E ainda, quando vamos a um culto público, quando vamos a uma celebração coletiva, nós oramos assim para Deus: eu vou dar uma chance para Deus hoje. Nosso coração está tão soberbo, né? Eu vou lá no culto hoje, vou dar uma chance para Deus falar comigo. Mas não é dessa forma que Deus vai se revelar ao seu povo. O texto diz então: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Então não é uma busca relaxada, irmãos. Não é uma busca que é feita de qualquer maneira, de qualquer forma. O que o profeta está dizendo para o povo é que eles precisam fazer isso com intensidade. O que implica isso? Primeiro, o profeta está dizendo para Judá: vocês precisam abandonar a prática do pecado. O cativeiro aqui é um tempo de purificação para o povo. É um tempo de arrependimento. O que é arrependimento, irmãos? Arrependimento implica em mudança de atitude e de atitude. Então, para buscar com intensidade, tem que romper. Tem que romper com o pecado. Amém ou não amém? Dá um amém aí quem está comigo aí. Amém. Segundo, o povo vai precisar meditar na lei e desenvolver uma vida de oração e de devoção a Deus. Então não é uma busca de qualquer maneira, não. Tem que ter leitura da Bíblia. Tem que ter devoção sincera ao Senhor. Tem que ter reflexão da palavra. E tem que ter oração. E que a oração do povo, a busca do povo, precisa ser diligente ao ponto de crer que, quando eles oram, Deus ouve. Irmãos, a nossa busca deve ser com a intensidade tal, ao ponto de nós acreditarmos que no meio dessa pandemia, no meio desses corpos que estão sendo empilhados mundo afora, quando nós paramos para orar, Deus escuta a nossa oração. Ele nos ouve. Onde quer que você esteja. Né? E aqui, isso não é um estímulo para que você, preste atenção nisso, não é um estímulo para que você abandone a reunião coletiva da igreja. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Dê valor à reunião coletiva. Você tem o privilégio de escolher em ir e não ir. Escolha estar lá. Mas não podendo estar lá, estando privado de estar lá como estamos agora, busca o Senhor onde você estiver, porque Ele ouve a sua oração. Faça isso todos os dias. A reunião coletiva da nossa igreja acontece aos domingos. Você tem a célula. Você tem 2 momentos coletivos da sua semana com a igreja. Outros 5 para você buscar na sua intimidade. De maneira pessoal, particular. Fale com Ele todos os dias. Portanto, caminhando para as considerações finais, você precisa buscar a Deus com toda a disposição. Você precisa investir tempo no seu relacionamento com Ele todos os dias, ou buscando de todo o coração. Para a gente fechar e orar, conta-se que um jovem procurou um sábio, querendo saber como é que ele podia encontrar Deus. Né? Quero encontrar Deus sábio. Né? Essa é a figura do sábio. Né?
figura do nosso estereótipo de um sábio, qual que é, né? Pessoa já de idade, com suspensório, né? Foi lá e encontrou esse sábio. Conta-se então que esse sábio o levou lá para a horta, né? Que oliveira é horta. Levou para a horta da casa e lá tinha um tambor. E nesse tambor havia água. E aí ele perguntou para aquele jovem, então você quer saber como é que você vai encontrar Deus? Ele disse que é. De supetão, irmãos, ele tomou a cabeça daquele jovem e enfiou a cabeça daquele jovem dentro daquele tambor com água. E deixou ali por alguns segundos. Né? Tempo suficiente para que quando ele voltasse aquele jovem à superfície, ele estava ofegante, tentando encontrar o ar. E aí, não vou dramatizar isso aqui porque é perigoso até a live cair. Mas quando ele sai então daquela circunstância ofegante, buscando ar, querendo respirar para viver, o sábio disse para ele assim, você vai encontrar Deus. Sabe como é que você vai encontrar Deus? Você vai encontrar Deus quando a sua busca por Deus for igual à busca pelo ar que você fez agora para viver. É dessa forma que você vai encontrar Deus diante de tudo isso que está acontecendo. Onde é que está Deus? Nós vamos encontrar Deus se nós o buscarmos de todo o coração. E a promessa que está aqui nesse texto que nós lemos é que Ele vai ouvir a nossa oração. Volta no texto aí para a gente fechar. Volta no texto aí para a gente fechar. Estou voltando aqui. Então ele diz aí, então me invocareis, ireis, orareis, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares com todo o coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei, vou reunir vocês de todas as nações, de todos os lugares, e tornarei trazer-vos para o lugar de onde eu vos transportei. Busquemos. Aqueles que buscam o Senhor de todo o coração. Aqueles que buscam o Senhor com o coração sincero, íntegro e puro, são a esses que Deus se deixa encontrar. Nos momentos de angústia, Deus se revela para aqueles que o buscam. Então, busque ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua intensidade. Aonde você estiver. Você não precisa depender de um local físico para buscar Deus. Nós vamos buscar Deus onde estivermos. Por esse período, até o dia 31 de março, quando nós estaremos com as nossas reuniões suspensas, cumprindo a nossa escala à torre de oração, orando com fervor, com intensidade, orando pelo nosso povo, orando pela nossa gente, orando por livramento, orando por cura, orando por sabedoria, por discernimento, orando pelas nossas autoridades, orando pelos pastores. Irmão, você já parou para pensar que eu, como seu pastor, estou tendo o desafio de liderar a igreja num momento talvez essa igreja nunca viveu na sua vida? Atípico. Atípico. Se você abre a igreja, você é um irresponsável, porque você está expondo as pessoas. Se você fecha a igreja, você não tem fé. Não é verdade? Se você visita as pessoas, você é um negligente da orientação municipal, porque você tá, pode proliferar o vírus. Se você fala que não vai ou não recebe a pessoa, você está sendo uma pessoa antipática. Né? Ore pelos pastores. Os pastores estão vivendo um grande desafio, um grande desafio. Irmãos, uma coisa importante para a gente fechar mesmo e orar. Mantenha a sua mente sã. Mantenha a sua mente sã, focada no Senhor. Né? Vamos abrir aqui Isaías. Abra aí Isaías. Capítulo 26, esse é um texto que foi bastante circulado aí nos grupos de WhatsApp, né? Eu quero terminar lendo esse texto. Abra aí. Isaías capítulo 26, versículo 20. Versículo 20. É claro, irmãos, aqui quero fazer um esclarecimento já sobre esse texto.
É temerário afirmarmos que o que nós estamos vivendo é um cumprimento dessa profecia aqui. Essa é uma profecia messiânica, uma profecia que já se cumpriu. Mas é, sem dúvida alguma, um texto que tem aplicações muito assertivas e pontuais para o que estamos vivendo hoje. Então, capítulo 26, versículo 20. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus montes. Só para a gente fechar então. Vá para os seus quartos. Quando a gente lê esse texto à luz do Novo Testamento, à luz da mensagem de Jesus, o que é o quarto? O que é o aposento? O que é a casa? A casa é um lugar de profunda intimidade. Mateus capítulo 6, Jesus orienta, quando fala de oração, para nós buscarmos o nosso quarto. Lá é o lugar do tesouro. É o lugar onde a gente guarda o que é mais precioso. Não vá para lá. Vá para a sua segurança. Se aposente ali. Tranque as portas. E o texto diz, esconda-se por um momento. Por um momento. Isso traz a esperança para o nosso coração. De que as circunstâncias pelas quais estamos passando, elas são passageiras. São passageiras. Vamos orar? Vamos orar, fecha os seus olhos aí. E aí, são 8h15, nosso culto público normalmente acaba por volta de 8h30, na verdade, 8h40, nós temos um tempinho aí ainda. O que você pode fazer? Fica de sugestão, você está com a sua família reunida aí no seu sofá, no seu escritório, não sei. Continuem, nós não podemos louvar aqui, em função da estrutura adaptada para isso. Estou aqui no escritório da minha casa mesmo, para evitar exposição de mais pessoas. Mas você pode fazer isso aí na sua casa agora, de repente você tem um violão aí, você vai cantar, continue esse tempo. Nós vamos orar. Irmão, quando a gente identifica que há um erro, só existe uma atitude que nós podemos fazer. Tanto a perspectiva humana, sociológica, quanto a perspectiva espiritual. Sempre que nós identificamos um erro, o único caminho é arrependimento. O único caminho é arrependimento. Domingo que vem nós vamos refletir sobre isso, sobre arrependimento. Eu queria que você orasse agora nesse sentido, você fechasse seus olhos. Daniel, no capítulo 9, lê esse texto depois. Ele intercede, faz uma confissão pelos pecados da geração anterior a ele, a geração dos pais dele. Pecados que, por certo, ele nem tinha cometido. Mas ele se identifica, confessa, se quebranta e ora. Nós precisamos nos arrepender, nos identificar com a nossa nação, nos identificar com os pecados que a nossa nação tem cometido e precisamos nos arrepender, e precisamos nos humilhar, e precisamos orar para que Deus venha intervir em favor do nosso povo. Então ore dessa forma agora, feche seus olhos, nós vamos orar. E ao final dessa oração, me despeço de vocês, obrigado pela companhia aqui. Tem em torno de 40 pessoas aqui ao vivo com a gente, tem gente de outras cidades, Então, muito bom ter vocês conosco. Eu vi que meus pais estão na área aí, alguns tios também. Muito bom ter vocês acompanhando aí. Eu espero que a palavra tenha encontrado lugar no seu coração, entendendo que Deus não se esqueceu de você, que Deus é soberano, mas também sabendo qual é o nosso papel agora, qual é a parte que nos cabe, que é nos arrependermos e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Pai, em nome de Jesus,
né, a contemplação da presença do Senhor que é real no nosso meio. Nós recebemos, Pai, com temor a palavra do Senhor nessa noite. Diante de tudo que nós estamos vivenciando, nós recebemos com temor. Que o sábio diz que o temor é o princípio da sabedoria. Então, se nós queremos ter um coração sábio, se nós queremos encontrar as saídas possíveis diante desse desastre que está nos circuncidando, que está ao nosso redor, nós precisamos temer ao Senhor. Então, Pai, nós recebemos com temor a palavra do Senhor ministrada ao nosso coração nessa noite. Nós, Pai, nessa hora, tranquilizamos o nosso coração, encorajamos o nosso coração, entendendo que o Senhor é por nós, que o Senhor é soberano, que o Senhor tem um governo, que nada foge do governo do Senhor. O Senhor governa com seu braço forte. E que o Senhor permite tais situações para forjar nosso caráter, aperfeiçoar nossa fé. Nós queremos entender dessa forma, Pai. Sem negligenciar aquilo que está aí sendo divulgado, sendo maciçamente orientado. Nós não somos irresponsáveis, mas isso não abala a nossa fé. Nós declaramos isso, Pai, nessa noite. Nossa fé está firmada no Senhor. No Senhor que é soberano. No Senhor que conhece todas as coisas. No Senhor que nos ama. No Senhor que conduz a nossa história. No Senhor que nos conhece. No Senhor que sabe os planos perfeitos, os planos certos que estão estabelecidos sobre a nossa vida. Nós confiamos no Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias, mas o Senhor sabe e nós confiamos, depositamos toda a nossa confiança no Senhor. E Pai, nessa hora, ao passo que nós admitimos a Tua soberania, que nós o reconhecemos como nosso Deus soberano, a grandeza do Senhor, nós também admitimos a nossa falha, nós admitimos os nossos pecados, nós admitimos, Senhor, a nossa pequenez, como quão pequenos nós somos e como essas situações que estão acontecendo nos fazem sentir ainda menores, impotentes, sem poder fazer muita coisa, presos das nossas casas, né, reclusos da convivência social por um tempo. Como isso soa como impotência. Nós não podemos fazer muita coisa. Que nós podemos fazer o que está orientado na palavra. Reconhecer que nós somos pequenos. Reconhecer que nós precisamos do Senhor. Nos arrepender dos nossos pecados. E buscar com intensidade a sua face. Essa é a admissão que nós fazemos nessa noite, Pai. Olha em favor do Teu povo. O Senhor está acolhendo agora as nossas orações. Tua palavra nos garante isso. Um Deus grande, um Deus rico em glória, um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que nem precisa de nós quando a gente ora. Se inclina para nos ouvir. O Senhor está nos ouvindo nessa hora. O Senhor está ouvindo a nossa oração. Olha em favor do seu povo, Pai. Olha em favor do teu povo. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, todas as pessoas que acompanharam a nossa live, os que são da nossa igreja, os que não são. Abençoa todos os membros, todas as famílias da nossa igreja, aqueles que puderam estar no culto hoje, aqueles que não puderam. Pai, em nome de Jesus, nós nos consagramos por essa semana. Como é duro não poder dizer à igreja agora para unir as alas, como nós gostaríamos de fazer isso, de estar com as nossas mãos unidas simbolicamente em expressão da nossa unidade, em consagração da nossa vida, mas nós nos consagramos, Pai, para essa semana e pedimos que o Senhor nos guarde, pedimos que o Senhor nos proteja, pedimos que o Senhor olhe em nosso favor e nos livre da dor e do sofrimento provocado nesse tempo por esse vírus. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja diz amém, né, irmãos? Vai dizer aí, diz amém aí. Amém? Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua família, tá bom? Siga firme no Senhor. Me despeço de vocês aqui. Fiquem à vontade para continuar o culto de vocês aí nas suas casas, com as suas famílias, tá bom?
Deus abençoe, abraço forte, abraço virtual, né? Não posso estar à porta agora para cumprimentar vocês e abraçar vocês, mas recebam aí o meu abraço, tá bom? Deus abençoe poderosamente sua vida em nome de Jesus.